Pessoal entrando. Só um momentinho, gente, que a gente já vai começar. Nossa, que terrível que é isso. Só um momentinho, já vamos começar. Eu liguei aqui o Instagram também. Nos primeiros 5 minutinhos vai estar o Instagram aqui também. 2 Instagram, por sinal. Nossa, como é difícil fazer as coisas. Bom, estamos ao vivo. Gente, o som tá bom? Como é que tá o som aí, gente? O som está bom? Gabriel, Aline, Fernando Magaldi, Eliones, muito obrigado por estarem aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre Prentice Mulford, o livro Nossas Forças Mentais. Sim, está bom, né? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, isso daqui. Vamos lá então, gente. Já passamos o tempo. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 1. Começou a live, gente. Sempre tem um sininho. Legal. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro Nossas Forças Mentais e vamos falar o que acontece com vocês ou conosco quando nós dormimos. Então, hoje eu vou falar sobre o que acontece conosco enquanto nós dormimos. Também vou falar o que é o pensamento do ponto de vista do Prentice Mulford. Também vou falar sobre se é possível trazer um ente querido, uma pessoa que morreu, trazer ela de volta, segundo o Prentice Mulford, porque tem um capítulo que ele fala sobre a lua de mel eterna, e ele fala exatamente isso, né? Que você perdeu uma pessoa, a pessoa morreu, e você vai... E ele fala sobre trazer uma pessoa. Eu vou falar sobre esse capítulo também. Também vou falar por que o Prentice Mulford coloca o mesmo capítulo, Deus, nos 4 volumes, do livro Nossas Forças Mentais, ele fala sobre Deus, primeiro capítulo, né? Então, eu vou falar sobre isso. Por que ele coloca Deus nos 4 primeiros volumes? Também, deixa eu ver o que mais. Quem foi Prentice Mulford? Tem que falar quem é o Prentice Mulford. Vou falar também se podemos influenciar as outras pessoas com a nossa mente e como que essa influência acontece. Bom, a live eu espero que ela seja curta, que dure por volta de meia hora. Eu vou dar alguns recadinhos aqui antes de começar essa explicação toda. Tomar um pouquinho do meu chimarrão, tomar um pouquinho de chimarrão. Vou dar 3 recados, vai ser 4 recados, na realidade, bem rapidinho. Bom, nossa, a Aline está no YouTube e está no Instagram. Como que você pode, Aline? Você pode... Eu vou desligar o Instagram daqui a pouco, gente, só para avisar, viu? Eu vou desligar o Instagram, vou ficar só no YouTube. É só o comecinho mesmo que eu vou colocar aqui. Bom, primeira informação que eu vou dar é sobre as minhas lives que eu estou dando no Facebook. Então, sobre astrologia, falando sobre ciclos astrológicos. Então, se você quer ver essas lives, a live anterior já estava testando. A live anterior, ela estava ela está lá no Facebook, na página Caminho do Peregrino. A página é aberta, é só entrar lá. A primeira live já está lá e eu vou fazer a segunda live sobre ciclos astrológicos amanhã lá no Facebook.
Essa é a primeira informação. Segunda informação, quem tiver interesse em atendimentos de tarô, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 99630 8461. Por esse WhatsApp, eu faço atendimentos de tarô por via videoconferência. Eu estou com uma promoção boa, bem baratinho mesmo, acho que até o final de maio. Vai estar o mesmo preço lá, está apenas R$ 62,00 o atendimento de tarô pelo WhatsApp, só até final de maio esse valor. Bom, já foram 2 recados. Terceiro recado, a Dani, do Espaço Maate, ela vai começar a dar aulas de dança do ventre aqui em Guarulhos, e ela deixou um WhatsApp aqui para quem tem interesse em dança do ventre. É o DDD 11, número 9, 7953 8556. Vou repetir, DDD 11 9 7953 8556, e a nossa primeira parceira aqui do canal. Agora nós vamos falar sobre palestras importantes que terão em São Paulo. A primeira que eu vou falar agora é do Ricardo Máfia, dia 11 agora de maio, vai ser num sábado. Ele vai estar falando sobre os testes do caminho pessoal e as crises da expansão da consciência. Então, ele vai falar sobre os testes do caminho pessoal e as crises da expansão da consciência. Eu acredito que ele é o maior especialista sobre esse tema de testes do caminho pessoal e também as crises de expansão da consciência. Ele é especialista nesse tema. Então, quem quer saber sobre esse tema, a palestra é gratuita, você só leva lá 1 quilo de alimento não perecível. E podia deixar a mensagem aí, Aline, não tinha problema. Bom, então, essa palestra ela vai ser no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fica na Rua Doutor Rodrigo Silva, número 87, no centro de São Paulo, é próximo da Praça da Sé, entre o Praça da Sé e o bairro da Liberdade. E a outra palestra, isso é no dia 11, Ricardo Máfia, dia 11, e a outra palestra que eu vou falar é agora, nesta sexta-feira, na Sociedade Teosófica, um palestrante chamado José Salvador Cabaleiro, né? Então, agora, no dia 3/5/2019, ele vai dar uma palestra sobre a Grande Fraternidade Branca. Por que essa palestra é importante, né? Porque a Sociedade Teosófica, que foi fundada pela Blavatsky, e a Blavatsky foi a primeira a falar em Grande Fraternidade Branca. Foi a primeira. Então, eu acho muito importante uma palestra dessa, porque foram eles que trouxeram ao público essa informação de Grande Fraternidade Branca. Essa palestra, ela vai acontecer na Rua Mituto Mizumoto, número 301, no bairro da Liberdade, na próxima sexta-feira, às 8 da noite. Mas também pode ser acompanhada pelo YouTube, quer dizer, qualquer parte do mundo você pode acompanhar essa palestra, entrando no canal Loja Liberdade, aí no YouTube. Bom, acho que eu já dei todos os recadinhos. Vamos, então, agora para nossas forças mentais. Bom, falar mais uma vez aqui. O meu WhatsApp é 996308461, para quem quiser entrar em contato ou fazer parte do grupo de WhatsApp do Caminho do Peregrino. E agora, antes de encerrar, eu vou ter que encerrar aqui, gente, o Instagram. Muita gente acenando, muito obrigado, Decádio, deixa eu ver aqui, Minas Gerais, todo mundo acenando, muito obrigado. Só que eu vou ter que encerrar a transmissão do Instagram. Caso você queira continuar a ver essa live, você vai para o YouTube, que está na bio deste Instagram, que deve ser o meu Instagram pessoal, esse aqui. Bom, estou encerrando. Uma boa noite para vocês. Me acompanhem no YouTube, gente. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Obrigado. Vamos lá, um monte de gente ao vivo pelo Instagram. Meu Deus, me perdoem por encerrar isso. Vou fazer o seguinte, no YouTube o esquema, né? Bom, agora aqui no meu Instagram pessoal aqui, bom, acenei para a Aline, para o Marco Multinegócios, para a Ana Paula. Muito obrigado, gente, por estar aqui Muito obrigado, gente, por estarem aqui presentes. Acompanhem essa live pelo YouTube.
É só você ir na bio deste Instagram. Muito obrigado. Um beijão para vocês, gente. Vai lá na bio e acompanha pelo YouTube. Beijão. Tchau, tchau. Bom, espero que venham aqui para o YouTube. Se não, vamos lá, gente. Mais um pouquinho de chimarrão. Um monte de gente na live. Bom, o que acontece? Nossa. Bom, o que acontece, gente? O livro Nossas Forças Mentais. Quem foi Prentice Mulford? Bom, se vocês forem aí no Wikipedia, vai ter umas 3 linhas. Vai falar o Prentice Mulford, e é importante essas informações que está no Wikipedia, né? Vai falar assim, Prentice Mulford nasceu em 1834 e morreu em 1891. Basicamente é isso que eles vão falar, onde eles... E é importante essa informação. Ó, 1834 nasceu Prentice Mulford e ele morreu em 1891. E falam que ele é o precursor da escola do novo pensamento. Ele é o precursor. Bom, por que o precursor? Porque Norman Vincent Peale nasceu em 1898. Ou seja, 7 anos depois que o Prentice Mulford morreu, nasceu o Norman Vincent Peale. E o Norman Vincent Peale é quem realmente criou ali aquela movimentação do movimento do novo pensamento, que criou uma igreja cristã em cima do novo pensamento, que gerou ali, dali saiu a Catherine Ponder, o Joseph Murphy, Catherine Ponder, o próprio Randy Gage passou por lá, e o Norman Vincent Peale, ele inclusive, ele na igreja dele, quem frequentou a igreja do Norman Vincent Peale foi o Donald Trump. Donald Trump. Inclusive, se você quer saber mais sobre o Donald Trump, eu aconselho a assistir o seriado da Netflix, acho que é Trump, um sonho americano. Logo no comecinho ele fala sobre o poder da mente, mas é só 5 minutinhos que ele fala no máximo, uma frase só. Ele fala, o homem usa só 1% da sua mente. O homem ele usa só 1% da sua mente, 1%, quer dizer, ele tem mais 99% que ele não utiliza. Então, se ele utilizar mais 1%, ele conquista o que ele quiser. Quer dizer, ele falou isso aí numa entrevista, isso há 30 anos, 40 anos, sei lá, muitos anos atrás. E ao comecinho da série do Trump, ali do filme do Trump, que dura 4 horas. Muito bom o filme, eu assisti, eu gostei. 4 horas falando sobre o Trump. Só que é só no comecinho que fala sobre o poder da mente ali, que ele faz essa citação. Bom, isso tudo para dizer que Prentice Mulford é muito antigo, ele é muito anterior a qualquer coisa que você possa imaginar, ao segredo, ou qualquer coisa que vocês possam possa imaginar, está lá o Prentice Mulford. E o que acontece? Como que é formar? Esse livro aqui são 4 volumes, eu só estou com o número 1 aqui na minha mão, são 4 volumes do Prentice Mulford, onde ele fala várias coisas sobre o poder da mente. Neste primeiro volume, em todos os volumes ele coloca, ele fala, todos os volumes, qualquer um, pelo menos os que eu vi aqui no Brasil, editados pela editora Pensamento, ela editou várias vezes, teve uma vez que ela editou em 2 volumes só, os 2 volumes tinham, a primeira parte era Deus, é o mesmo capítulo, Deus. Se tiver, e as outras versões, que são 4 volumes, eles colocam Deus nos 4 volumes. O mesmo capítulo falando o que é Deus. Eu vou falar por que eles fazem isso. Né? Vai ter uma parte que eu vou falar sobre isso. Se vocês viram a outra live onde eu falei sobre São Francisco, egrégoras, eu acho que era Nossa Senhora e egrégoras, algo assim, né? Não era São Francisco, era Nossa Senhora e egrégoras. Ali eu falo um pouquinho sobre essa ideia, porque aí você vai entender por que ele fala de Deus, o Prentice Mulford.
Mas isso vai ser lá por meio da live, gente. Primeiro eu vou falar... Então, a estrutura do livro é essa. Deus. Primeiro livro, ele vai falar sobre o que acontece conosco enquanto nós pensamos, enquanto nós sonhamos. O que você imagina que acontece enquanto nós sonhamos? E aqui eu vou responder também. Uma pessoa me procurou hoje. Ela falou assim, eu sonhei com tal coisa. Com tal coisa eu sonhei, só que era muito real. Então aqui, Mistérios do Sono, é o primeiro capítulo. Vou ler aqui, vocês me permitem, é rapidinho, só um parágrafo, é rapidinho. Fala, o que chamamos de sonhos são verdadeiras e positivas realidades. O nosso espírito deixa o corpo durante a noite e anda e vê pessoas e lugares, em alguns ou muitos dos quais nunca esteve, locais onde nunca nós estivemos, né? Onde nunca o nosso corpo esteve. Mas ao despertar, a nossa memória retém muito pouco que nós temos visto. Então, o que ele fala? Aqui ele está falando justamente sobre desdobramento astral. Né? Mistérios do sono, o que acontece? Desdobramento astral. Então, ali, você já começa a entender o raciocínio dele. Então, você, ao dormir, segundo o Brent Mumford e segundo muitas pessoas, né, existem até escolas de projeção astral, segundo eles, ao dormir, você tem um outro corpo que ele sai do seu corpo físico e vai dar um rolê, vai dar uma volta. E você vai ver coisas, e essas coisas, quando você volta, você não se lembra. O grande objetivo, talvez, do místico seja se lembrar do que aconteceu enquanto ele dormia. Para onde ele foi, o que aconteceu. Muitas vezes, essa informação ela fica no subconsciente e você acaba despertando durante o dia. Você acaba tendo um estalo no meio do dia só que essa informação já estava com você quando você dormiu. Muitas pessoas falam assim, antes de dormir, se você está com algum problema, antes de dormir, você anota o problema, pensa no problema e põe um caderninho do lado da cama e vai dormir pensando nessa questão. Ao acordar, provavelmente você terá essa resposta e você vai anotar. Bom, tem duas explicações para isso. Ou você liberou o subconsciente e o seu subconsciente respondeu isso, ou você foi perguntar para alguém em algum outro plano e obteve essa resposta. E, às vezes, a pessoa que não faz isso, no meio do dia, ela acaba tendo essa resposta daquela questão que ela queria resolver. Então, uma das coisas do sono que ele diz é isso. Um outro problema que ele vai falar muito, o Prentice Mulford, é que você... o pensamento, né? O que tem que entender? Ele está falando sobre nossas forças mentais. Muitos místicos vão falar que existem pelo menos 3 planos. Né? E algumas organizações vão falar que são 7. Tem algumas que vão falar até 9. 3 planos. Plano espiritual, astral e físico. Físico é onde nós estamos, astral seria o plano mental e das emoções. E o livro do Prentice Mulford fala muito sobre o quê? Esse plano mental. Ele acredita muito nessa ideia do plano mental. E ele acredita que o pensamento é uma parte do seu espírito. É uma parte do seu espírito. Então, quando eu penso em algo, né, então eu estou aqui na minha casa e eu penso numa... Vamos ver... eu penso numa... Eu tenho raiva de alguém. Imagina que eu estou com raiva de alguém. Esse pensamento... O pensamento é o quê? Um pedaço do espírito. Sai um pedaço de mim, segundo o Prentice Mulford é isso, sai um pedaço de mim e vai em direção dessa pessoa que eu tenho raiva. E no meio do caminho, essa forma, esse pedaço do pensamento não é uma forma de pensamento, é o meu, na verdade, é o meu espírito está saindo, um pedaço do espírito, que vai como se for, que começa a criar até uma forma de pensamento em volta dele. Esse pedaço vai indo e vai pegando outras formas de pensamentos no meio do caminho, fagulhas elementais que estão na mesma vibração, e atinge essa pessoa que eu estou com raiva. Acertou a pessoa que eu estou com raiva, principalmente se essa pessoa tiver raiva de mim também. Essa pessoa está
vai se prejudicar lá. Se ela me perdoa, se ela não tem raiva de mim nem nada, esse negócio vai bater lá e vai voltar. Né? Ou se ela tem raiva de mim, esse pedaço de pensamento vai ficar com essa pessoa, vai atrapalhar ela, em algum momento ele vai voltar. Né? Ou mais cedo ou mais tarde ele volta. Por quê? Porque esse pensamento é um pedaço do meu espírito. Esse pensamento, ele faz parte de mim, então ele vai voltar. Então ele volta e vai pegando mais energia parecida com da mesma vibração desse pensamento. E quando ele volta para mim, eu tomo aquele baque. Entendeu? Então, tomo aquele baque por quê? Ele foi pequenininho e no meio do caminho esse pensamento foi pegando um monte de coisa no caminho, bateu na pessoa e voltou pegando. Então ele volta como? Muito maior do que eu mandei. Então já é um convite para as pessoas desejarem o bem das outras pessoas. Porque o invertido também funciona, o inverso. O que é o inverso? Digamos que eu desejo o bem dessa pessoa. Uma parte de mim, eu vibro, né? Eu penso muito bem, sai um pedaço de mim, segundo o Prince Muffer, sai um pedaço de mim, e esse pensamento vai indo e vai pegar o quê? Outros pedaços de pensamentos no meio do caminho que vão aumentando essa forma de pensamento, vai fazer bem para essa pessoa, para quem eu pensei o bem dela, vai fazer bem para ela e vai ajudar essa outra pessoa. Em dado momento vai voltar para mim. Quando voltar para mim, ele vai pegando mais formas, pensamentos na mesma vibração, e quando volta para mim, volta muito maior do que quando eu mandei. Então, se eu mando um pensamento bom, de bondade, de prosperidade, de saúde, se eu desejar o bem para as pessoas, isso vai voltar em dobro para mim. Essa é a explicação do Prince Muffer, e eu acho perfeita essa explicação do Prince Muffer. E o que acontece? Então, e tem isso. E aí, isso acontece se eu ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Muitas pessoas estão cansadas. Eu mesmo fico muito cansado. Eu não tenho esse treinamento. Porque uma coisa é você saber, ter o conhecimento, outra coisa é praticar aquilo que você sabe. Por que muitas pessoas ficam cansadas? Porque elas ficam pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, digamos que eu penso numa pessoa que está lá, então um pedaço do meu espírito foi para lá. Ao mesmo tempo, eu estou pensando em fazer a live. Já um pedaço do meu espírito já está preso aqui na live. Ao mesmo tempo, eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Ou eu fico preso no passado. Né? Tem pessoas que ficam, por exemplo, tem pessoas que estão... Mulher é muito assim, né? Ela tricota assistindo televisão e falando com o marido. Ou então, uma pessoa pode estar lavando louça e pensando num livro, pensando na faculdade, enquanto está lavando louça, coisas assim. Então, quer dizer, quando você você começa a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, você fica muito cansado. Essa é a razão porque as pessoas estão muito cansadas. Então, o ideal seria o quê? A pessoa meditar. E o que é meditar? É cada vez pensar menos. Né? Quem mexe com meditação, na verdade, eles tentam acalmar a mente, parar de pensar, para de pensar no que vai acontecer daqui a pouco, para de pensar o que aconteceu ontem, no que vai acontecer amanhã. Começa a se focar no presente e tenta parar de pensar, para de pensar. Tem várias técnicas sobre isso. Eu acredito que a pessoa não consegue parar totalmente de pensar. Mas quanto menos pensamentos você tiver, mais força você vai ter e energia para o dia a dia. Né? No livro dele ele fala isso. Você tem que, quando você está, só que ele fala de um sapateiro, né? Quando você está, por exemplo, engraxando um sapato, foca em engraxar o tal do sapato. Fica lá engraxando o sapato. Né? Não adianta ficar engraxar o sapato pensando, sei lá, no vizinho, pensando em outra coisa. Bom, então o pensamento para ele, já respondi aqui uma pergunta que eu mesmo fiz. O pensamento para o Prince Muffer é um pedaço do espírito. E o que acontece quando nós dormimos, eu também respondi. Você sai, segundo ele, você sai do corpo e vai para outros lugares. Você vai visitar outros lugares. E o que acontece? Dependendo da vibração que você está durante o dia, a vibração que você está durante o dia,
você, quando vai dormir, você vai para esse local. Então você só pensa em bobagem. O dia inteiro pensando em bobagem. À noite você vai para um lugar ruim. Né? Uma pessoa que está cheia de vícios, à noite vai para um lugar ruim. Né? Uma pessoa que fica aí só no Xvideos aí vendo filme o dia inteiro. À noite você vai para um lugar desses aí, um lugar nessa vibração aí de filmes pornôs e tudo mais. E aí eu vou numa outra questão aqui também. Se podemos influenciar outras pessoas com nossa mente? Sim, nós podemos influenciar. Isso existe. Existe até um livro que também é da editora Pensamento, é difícil encontrar, do Paul Clement Jagot, que é Influência à Distância. Aquele livro é fantástico. Mas do Paul Clement Jagot, é capa verde, se eu não estiver enganado. Não, capa vermelha. Ou é verde ou vermelho, eu não sei. E tem também o curso, todos os livros de magnetismo falam sobre essa influência à distância. Mas eu vou falar de uma outra influência que vocês podem estar fazendo e não pode estar fazendo tendo essa influência e nem sabe, né? Fazendo essa influência e nem sabe. Quando nós pensamos em algo, nós emitimos, nós radiamos energias para todos os lados. Então, segundo o Prentice Mulford, você pode ser responsável por uma guerra. Existem algumas instituições aí, umas organizações muito sérias que falam isso, mas eles falam assim, você pode ser responsável pela guerra, né, por uma guerra. Mas aqui eu vou dar a explicação segundo o Prince Mulford, que eu acho que é a melhor. Quando você está em casa, você está irradiando energias, né? Você está pensando coisas. Então você fica a tarde inteira vendo programas de de crimes. Você está o quê? Pensando em crimes a tarde inteira. Se você ficar à tarde, por exemplo, a tarde toda, lá no, como eu falei antes, no Xvideos, lá vendo filmes pornô, você está o quê? Criando pensamentos nessa linha de filmes pornôs e tudo mais. Então você está na sua casa e está vendo esse tipo de coisa. Só que isso daí, às vezes, um simples pensamento, ou então você tem um simples pensamento que não, algo que você não pensa toda hora também. Pum, já forma alguma coisa. E aí na rua, na porta da tua casa, está pensando na tua casa, passa uma pessoa e essa pessoa está mais ou menos na vibração do seu pensamento. Então, digamos que um cara que está pensando em fazer algum assalto, está pensando em fazer alguma coisa, ele passa bem na porta da tua casa, ele está nessa vibração, né? Ou então ele não tem senso moral, ou ele não tem, assim, ele está mal espiritualizado, né? Está com baixa vibração, vibrando muito baixo, e aí você pensa só em crimes. Esse cara passa na porta da tua casa. O teu pensamento junta com os pensamentos desse cara e você pode ser... e ele pode cometer um crime, né? Por isso que algumas pessoas falam, não, você pode ser o responsável pela guerra. Quer dizer, se você ficar vibrando coisas ruins, essas coisas ruins vão acontecer. E pode ser que não aconteça para você, pode acontecer para outra pessoa. Né? Se você ficar aí vendo filmes pornô o tempo todo, um exemplo, pensando em, né, pensando bobagem, passa um cara na porta da sua casa, pode pegar essa forma de pensamento e junta já com as vontades dele, e, meu, o cara vai parar, sei lá, num prostíbulo, por exemplo. Isso tudo, claro, estou falando segundo nossas forças mentais. Você influencia as pessoas na rua e na tua casa também. Se você pensa muitas coisas, você vai influenciando as pessoas na sua casa. E você também influencia quem? Os vizinhos da sua casa também. Os vizinhos. Então, tudo que você faz, você vai influenciar. Eu me lembro que eu fui num palestrante uma vez e ele falou que você tem que rezar, orar, tudo mais, e você vai melhorar a sua casa. E daqui a pouco você está melhorando você está ajudando os seus vizinhos, né, com as suas orações, né, né, com os seus bons pensamentos. Então, essa influência que é interessante ter no essa influência da mente que nós vemos, né, que é segundo o Prentice Mulford. Bom, agora sim.
Eu vou falar sobre... Lá no começo da live eu falei, é possível trazer um ente querido que faleceu segundo Prentice Mulford? Eu me lembro que eu comprei essa coleção, a coleção do Nossas Forças Mentais há, há uns 20 anos, eu acho. Né? Foi uma indicação de um pai de um amigo meu, fui lá, comprei o livro, e lá do volume 3 ele vai ter um capítulo falado, chama-se Lua de Mel Eterna. Esse Lua de Mel Eterna, como que é esse capítulo? Ele fala assim, digamos que você tinha até uma esposa, eu vou resumir mais ou menos como que ele fala, né? Mas seria mais ou menos assim, digamos que tem uma esposa e essa esposa morreu sua esposa. E você gosta muito dela e você quer ver ela novamente. Então ele fala, você pega um cômodo da tua casa e coloca tudo que a sua esposa gosta. Tudo. E aí coloca um aparelho de som com as músicas que a sua esposa gosta. Se tem alguma coisa que ela gosta de comer, coloque lá também as comidas que a sua esposa gosta. E tira, às vezes. Tira. Vocês vão lembrar muito de oferenda de Umbanda. Faça essa conexão aí. Então, faz lá as oferendas para sua esposa morta, coloca fotografias dela, coloca coisas que ela gosta e fica pensando nela naquele quarto o tempo todo, o tempo todo. E aí, depois de um tempo, a sua esposa falecida irá aparecer. Me lembro que naquela época eu estava estudando isso daí, e também estava lendo o Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi. E eu fui lá falar com o pai do meu amigo, né? Porque no Dogma e Ritual ele fala sobre a necromancia e fala que o cristianismo, os cristãos são contra a necromancia. Necromancia é magia negra. Eu falei, nossa, mas... Não, e aí eu tinha entrado no círculo esotérico para pior ainda. Eu falei, meu círculo esotérico está meio confuso. Ele tem um patrono que é o Prentice Mulford que fala sobre ele trazer uma esposa morta. E tem um outro patrono que é o Eliphas Levi que fala que necromancia é magia negra. Né? Então não está batendo. E aí o pai do meu amigo, ele não explicava assim, ele dava um toque, ele não dava a chave da explicação. Assim, né? Ele fazia você pensar. Eu sei que ele pegou e falou, quem disse que o livro Nossas Forças Mentais, a, a esposa que aparece é ela mesma? Eu falei, não, mas vai aparecer? Vai aparecer. Mas quem disse que é a esposa dele mesmo? Né? Quem disse que a sua esposa morta vai aparecer você fazendo tudo isso? E não falou mais nada, né? Esse pai do meu amigo era uma figura. E já faleceu, uma pessoa muito sábia e fazia eu correr atrás das informações. Bom, depois de muito tempo, eu fui estudar egrégoras da forma correta, que é a que eu falei na outra live. E o que acontece? Eu até falei de Nossa Senhora da Aparecida, que ela não existe, que ela é uma egrégora, que toda igreja tem uma egrégora, que a casa tem uma egrégora. O que é uma egrégora? Uma egrégora é o conjunto de formas pensamento, né, de duas ou mais pessoas, né, ou até uma pessoa, e pessoas mortas também. Então, no caso da Nossa Senhora, como eu falei lá na outra live, várias pessoas começaram a rezar para Nossa Senhora, né, tem toda aquela lenda da estátua, tudo, tá lá na live, mas tá com dúvida, vai lá na live e vocês vão ver. Mas a Nossa Senhora não é, a Nossa Senhora de Aparecida não existe. O homem, né, os homens começaram a rezar para ela, né, teve a história a história da estátua, tem várias histórias, mas a fé das pessoas, a forma pensamento das pessoas criou Nossa Senhora da Aparecida. E se você for lá no próximo final de semana, você vai ver milhares de pessoas indo lá e rezar por Nossa Senhora da Aparecida. E se você pedir algo ali, isso eu tenho quase certeza, você pedir com a sua fé, se está com algum problema, você vai lá em Aparecida e fazer algum pedido, pedir alguma graça, eu tenho quase certeza que você vai conseguir. Porque é a sua fé e de milhares e milhares e milhares de pessoas que estiveram ali. É uma forma de pensamento muito forte.
Então, quando o Prince Moore ele fala, você criar um corpo, um quarto, e pôr todas essas coisas da sua esposa, você vai, com a sua mente, você acaba criando um outro ser. Não é a sua esposa, é um outro ser, é uma egrégora, e você vai interagir com aquilo. É um elemental, é uma forma de pensamento, literalmente uma egrégora ali. Você vai criar e vai poder conversar com ela. Como eu disse também na mesma live, né, sobre a Aparecida, do experimento que teve lá na Rússia, se não estiver enganado, Rússia ou Alemanha, acho que foi na Rússia, que vários cientistas fizeram um experimento onde eles cultuavam uma pessoa que nunca existiu, começaram a criar jogar uma energia ali, e essa forma de pensamento começou a responder para eles o que eles queriam e até coisas que eles que eles não sabiam. Inclusive, essa explicação de egrégoras é para a maioria das entidades de Umbanda. Não estou falando todas, né, mas a maioria, grande maioria, a pessoa cria uma egrégora e incorpora essa egrégora dentro dela. E o Prince Mouffe, ele fala basicamente isso. Basicamente isso, ele fala que, que você pode criar um ser parecido com alguém que morreu. Digo mais ainda. Na verdade, para mim, quando a pessoa morre, ela tem três planos. O espírito vai para um lugar, talvez muito parecido com esse que o Allan Kardec diz, né, que vai estudar, sei lá, o espírito vai para lá. Na Terra fica o cascão, que seria a parte astral dele, um outro corpo que vai morrer depois também. E eu acredito que se você fizer isso, você vai, digamos assim, morreu sua esposa, se fizer tudo isso daí, você vai atrair esse cascão que vai ficar naquele quarto ali, você vai poder cultuar ele e conversar com ele. Bom, aí vai vir a resposta da outra pergunta que eu mesmo fiz, que é por que Prince Mulford coloca na frente dos 4 livros um capítulo, todo o livro do Prince Mulford, todos eles que você pegar, você vai ver uma coisa. É a primeira parte. Deus. Essa é a primeira parte de todos os livros. Por quê? Porque qual é o medo dele? E eu acredito que qual era o medo de quem criou esses livros, principalmente a editora Pensamento, que é um pessoal muito sério, o Círculo Esotérico também é um pessoal muito sério. Qual era o grande medo dessas pessoas? O medo dessas pessoas, então, o medo dessas pessoas é que, se você tem um conhecimento de egrégora, você leu todos esses livros, né? Você sabe, entendeu o que é egrégora, você sabe que você pode criar um ser num quarto, esse ser vai responder para você. Aí você vai entender como é que funciona as egrégoras das igrejas, da Nossa Senhora, dos santos e tudo mais. Você começa a entender como funcionam essas egrégoras e começar a estudar a fundo e levar isso a sério, você vai chegar numa conclusão. Você pode chegar nessa conclusão que Deus não existe e que Deus é uma outra egrégora que o homem criou Deus e não Deus criou o homem. Você pode chegar nessa conclusão e eles não querem que você chegue nessa conclusão. Por isso que eles sempre vão falar o quê? Deus existe e fez o homem semelhante a ele. Né? Não é o homem que criou Deus. Deus criou o homem com os mesmos poderes que Deus e o homem está criando coisas como Deus criou. Então, essa é a grande preocupação, eu acredito que o do Prince Mulford era quando lançou esses livros, quando ele escreveu isso, eu acho que a grande preocupação dele era que as pessoas achassem que Deus não existe e que Deus era a criação do homem. Inclusive, um desafio para vocês, eu vou até olhar aqui no Google, vou fazer isso. Deve ter algo sobre isso. Vamos olhar aqui rapidinho. Ó. Deus, criação do homem. Não duvido existir algo. A criação do homem, papapá. Deus Deus, uma criação do homem. Bom,
Existem algumas coisas aqui sim. Bom, se vocês procurarem no Google, vocês vão ter algumas pessoas que vão falar isso. Deus é a criação mental do homem. E o Prentice Mulford, ele tinha muito medo que as pessoas pensassem assim. Então, esse seria o grande fechamento. Deus existe, segundo o Prentice Mulford, e eu acredito em Deus também. E eu acredito que o homem tem os poderes parecidos com os do Prentice Mulford. Bom, queria saber se vocês estão gostando da live, se tem alguma dúvida, falem aí alguma coisinha aqui, enquanto eu pego mais um pouco de chimarrão. Bom, ninguém está falando nada. Bom, então o que nós falamos? Então, nós falamos da estrutura do livro Nossas Forças Mentais, são 4 volumes. Esse livro ele foi reeditado pela Editora Pensamento. Bom, eu estou virando um revendedor, um afiliado da Amazon, mas eu não achei ainda esse livro para revender, senão eu colocaria aqui na descrição. Mas a Editora Pensamento ela reeditou esse livro, e ele está, se eu não estiver enganado, por volta de 40 reais. Esse livro vale muito mais que 40 reais. Cada volume é 40 reais, então todos vai dar uns 160, mas cada livro desses você vai aprender muita coisa, muita coisa. Esse livro é um livro que vale a pena ter. Então, um livro que vale a pena ter em casa é esse livro aí. Bom, estamos caminhando para o final, né? Vamos ver. Falei sobre a estrutura do livro, falei o que acontece quando dormimos, está logo no primeiro capítulo, né? Segundo o Prentice Mulford, nós gastamos muita energia com pensamentos durante o dia e à noite nós saímos do corpo e vamos para algum lugar muito parecido com aquilo que nós estivemos pensando durante o dia, de acordo com a nossa vibração. Por isso que é bom, antes de dormir, nós termos bons pensamentos. Nós, inclusive, se a gente puder induzir, eu quero tal resposta, eu quero ir para tal lugar. Tem uma outra coisa interessantíssima, que já não é do Prentice Mulford, mas é já do... Eu esqueci aquele escritor... Oh, meu Deus, esqueci. Mas é Auxiliares Invisíveis. Temos um escritor, deixa eu ver aqui, peraí. Auxiliares. Só fazer uma cópia aqui para mim ver o... Leadbeater, desculpa, eu esqueci o nome, gente. Ó, o Leadbeater... Então, o Leadbeater, ele fez um livro chamado Auxiliares Invisíveis, é uma linha da Sociedade Teosófica que acredita que nós, ao dormir, saímos do corpo e vamos para outros planos e ajudamos pessoas que estão com problema, pessoas que estão passando necessidades, e aí tem os auxiliares invisíveis que vão até esses locais e ajudam. Então, tem pessoas que antes de dormir pedem para serem auxiliares invisíveis, para ajudarem outras pessoas que estão com problemas, com problemas. E é isso, gente. O que eu queria falar dos nossos forças mentais é isso. Quando dormimos, saímos do corpo, vamos para algum lugar. O pensamento é um poder, é uma parte do nosso espírito. Nós podemos criar formas, pensamentos que são das pessoas que faleceram, né? Ou melhor, faleceram não, você pode criar uma forma de pensamento do que você quiser. Inclusive, gente, vou fazer uma outra ponte aqui. O Napoleão Hill, ele tem no livro Pense em Riqueza, ele fala sobre mastermind. Então, ele fala assim, o que é mastermind? Junta várias pessoas e que tem um objetivo em comum. Mastermind, tem um objetivo em comum. Uma empresa, por exemplo, uma empresa seria um mastermind. É que na época não existia empresa, então ele criou o nome mastermind. Então, mas pode ser para qualquer coisa, mastermind. Você junta várias, por exemplo, um mastermind para perder peso. Pode ser você, um nutricionista, um médico e uma pessoa que vai e uma pessoa, um professor de educação física.
Juntou os 4, pum. Qual o objetivo desse mastermind? É perder peso. Eu quero perder peso e eu tenho um grupo de mastermind para isso. Né? E quem falou isso, inclusive, foi o Paulo Vieira, num vídeo dele. Ele falou que tinha um mastermind para a saúde dele. Então, isso é um conceito de mastermind. Só que aí, o que acontece? Às vezes, você precisa criar um mastermind, ou você precisa de ter mentores. Aí, no próprio livro do Napoleon Hill, ele fala assim, digamos que você precisa de mentores. Como é que eu vou... só que assim, eu não conheço ninguém que possa realmente me ajudar. Digamos que eu quero ficar rico, aí o pessoal começa a gostar quando fala disso, né? Bom, eu quero ficar rico. E eu quero um mentor para me ajudar a ficar rico. Isso, o Napoleon Hill fala isso no livro dele, gente, numa parte chamada imaginação. Então você imagina que, digamos assim, digamos que você acha que um cara rico que poderia te dar conselhos legal. O Silvio Santos, um exemplo. Silvio Santos. E aí o que você faz? Só que você não tem acesso ao Silvio Santos para te dar conselho. Você imagina o Silvio Santos te dando conselho. Olha que loucura. Você imagina o Silvio Santos dando conselho para você sobre negócios. Agora imagine se todo dia você começar a criar esse hábito de imaginar o Silvio Santos vindo te tirar dúvidas. Isso está no livro do Napoleon Hill. E aí, o final do capítulo é assim, que o Napoleon Hill tinha problemas e ele ficava imaginando que o Thomas Edison ia lá e tirava dúvidas dele. Então ele pegava, imaginava, então ele tinha uma dúvida, e então ele imaginava que o Thomas Edison respondia a tal problema. Até que um dia ele falou que foi tão nítido que parecia que o Thomas Edison tinha ido lá e respondido aquela questão para ele, uma questão que ele estava, um problema dele. E aí, só que o Napoleão Hill conhecia o Thomas Edison estava vivo. Se tivesse morto, você ia falar, não, foi o espírito do Thomas Edison. Então ele vai lá conversar com o Thomas Edison e conta o fato, olha, eu faço esse experimento, eu imagino você vindo tirar dúvidas comigo, só que é interessante que eu acho que ele insinuou o desdobramento astral. Ele falou, eu vi você indo lá e me respondendo essa questão. Eu queria saber se isso foi real ou não. Aí o Thomas Edison pega e fala, foi mais real do que você imagina. Aí acaba o capítulo do Napoleão Hill. O que acontece? Aí fica aquela incógnita. E aí? Thomas Edison fez um desdobramento astral e respondeu o Napoleão Hill? Ou o Napoleão Hill criou uma egrégora, né, parecida com essa do Prince Mulford, que parece que eu estou viajando, mas não estou. Eu estou ainda falando sobre o mesmo tema. Será que o Napoleão Hill ele criou um ser igual o Thomas Edison que começou a responder as perguntas para ele? E o Thomas Edison era uma pessoa também mística que estudava muito sobre esoterismo, né? Ele tinha umas linhas lá dele que ele estudava. Ele não responde nada, ele só fala, isso foi mais real do que você imagina. É interessante começar a ler os livros do Napoleon Hill com os olhos assim de um místico, né, de uma pessoa esotérica, de um ocultista. Principalmente o manuscrito original. Porque para vender esses livros do Napoleon Hill no Brasil, eles tiraram muito do misticismo para poder as pessoas comprarem os livros. Eu acho que o Napoleon Hill é muito místico, muito esotérico, muito mesmo. E, infelizmente, para vender, o pessoal vai tirando essa parte mística, essa parte esotérica do Napoleão Hill. Bom, fica a dica, né? Crie um ser que comece a te responder. Começa assim, imaginando uma pessoa que está te respondendo. Imagina, eu estou com um problema e essa pessoa me responde. Eu estou com um problema, né? Cria um ritual em casa disso daí. E daqui a pouco pode ser que realmente você crie uma egrégora que comece a responder os seus problemas. Bom, e é isso aí, gente. Queria saber se vocês gostaram da live. Eu estou finalizando, eu já estou 50 minutos, era para mim ficar só meia hora. O grande objetivo dessa live era para eu explicar algumas ideias sobre o livro Nossas Forças Mentais, assim, aguçar o interesse de vocês em comprar esse livro, que eu acho que é um dos melhores livros para quem quer estudar o poder da mente. O livro Nossas Forças Mentais. Esse aqui é um antigão, né? Um pouco antigo.
mas é um livro assim que eu recomendo que vocês leiam. E finalizando aqui, ó, Prince Mulford nasceu em 1834, morreu em 1891, muito antes da maioria dos escritores sobre o poder da mente, então eu acredito que é o primeiro, é o pioneiro sobre o poder da mente, pioneiro que fala, é um tratado sobre o poder da mente. E ele foi jornalista, papapá. Vou colocar depois o link aqui embaixo do site do Círculo Esotérico da Comunidade do Pensamento, onde eles estão falando sobre o Prince Mulford. Né? Só vou ler mais uma partezinha aqui do que está lá no site, que ó, este mestre foi o primeiro a mostrar o lado prático e utilitário dos conhecimentos ocultos e das forças mentais, ensinando-nos a empregá-las na vida, para realizar as nossas aspirações e obter a maior soma de felicidade. Sem esta aplicação e adaptação à nossa vida prática, as sublimes concepções filosóficas da Índia e os admiráveis conhecimentos do antigo ocultismo ocidental teriam pouco valor para o homem. Portanto, seriam inúteis para a melhora da sua sorte e para o seu progresso neste planeta. Então, eles falam assim da importância do Prince Mulford. Eu queria também encerrar aqui falando o final, a morte, né, o Prince Mulford, ele teve um falecimento muito parecido com o de Jacob Boehme, de vários outros, né, se vocês pegarem a biografia do Jacob Boehme, vocês vão ver que ele morreu, inclusive o Jacob Boehme, ele fala, eu vou morrer assim, assim, assado, e morre tranquilo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a morte do Prince Mulford. Muito parecido, esses mestres, eles estão, parece que eles sabem que vão morrer, eu acredito que realmente sabem, e então eles não estão muito apegados a este mundo, eles sabem que existe algo melhor. Então, o falecimento de Prince Mulford se deu em circunstâncias notáveis, pois na ocasião não havia ninguém com ele, ele estava só. Porém, todos os sinais indicavam que abandonou o corpo durante o sono, e sem sofrimento algum. Achava-se deitado num leito improvisado e tudo que o rodeava estava perfeitamente em ordem. No seu rosto não havia indicação de sofrimento de qualquer espécie e nem de uma mínima agitação interior. E aí, assim, ó, à medida aqui abre aspas, é o Prince Moore falando, ó, numa de suas obras. À medida que a humanidade desenvolve sua natureza espiritual, pensa Mulford, cada vez menos terá em si as partes materiais que estão sujeitas à decadência. Por conseguinte, iluminados pelo Divino Espírito, livre das doenças e preocupações que aprenderemos com o tempo a eliminar de nossa vida. Oh. Podemos permanecer nesta existência tanto tempo quanto quisermos e a transição a outro plano não será mais o violento e terrível desprendimento que agora chamamos de morte, mas apenas uma mudança delicada e misteriosa, se realmente tiver de haver mudanças para os corpos altamente espiritualizados que o pensamento futuro construirá para nós. Escreveu Elisa Achard. Escreveu Elisa Achard Corner. Se Prince Mulford pudesse ter escolhido seu gênero de morte, julgo que teria escolhido a maneira pela qual foi desta vida. Morreu quando estava só em sua barca, na baía de Long Island, conduzido ao infinito no seio do brando verde tranquilo oceano. Do brando verde tranquilo oceano. Bom, essa foi a morte do Prince Mulford. Ele morreu, assim como Jacob Boehme, Prince Mulford morreu tranquilo, aparentemente escolheu o momento exato, sem alardes, e aparentemente as pessoas acham que quem estuda o poder da mente, né, principalmente o Prince Mulford é muito citado na obra O Segredo, também é citado por vários outros escritores. As pessoas pensam que o cara escreveu essas coisas para ganhar dinheiro, então ele é materialista, ele está preso nessa matéria. Não.
Quem escreveu esses livros, eles sabiam o que estavam escrevendo, eles não são, assim, materialistas, eles sabem, na verdade, em vez de materialista, eu diria que eles dominam a matéria. Eles sabem como dominar a matéria. Então, eles não estão apegados a nada disso. E também lembra muito a experiência pós-mortem, né, de algumas pessoas. Pessoas, quando quase morrem, né, vão para o hospital, quase morrem e voltam. Normalmente eles falam que eles não queriam voltar à vida. Eles falam que o outro lado é melhor. Então, eu acredito que Francis Mulford, Jacob Boehme e tantas outras pessoas que morreram e tranquilas, e aparentemente tranquilas e totalmente, aparentemente até felizes, né? Estão indo para outro plano. Elas tinham essa consciência que o outro lado é melhor que esse daqui. Bom, só vou ler mais algumas partes aqui, alguns comentários e vou encerrar a live, gente. Bom, vamos lá. O Fernando diz: sonhos lúcidos também é interessante. Bom, poderia falar sobre os sonhos lúcidos também. Sonho lúcido basicamente é uma técnica onde você, quando está sonhando, você pensa em. Você tenta controlar o sonho. Então, você está lá no meio do sonho. Como que você faz isso? Um treinamento bom. Digamos que você tem um relógio. Né? Eu estou sem relógio, mas imagina que você está com o relógio. A cada meia hora, você olha, você toca no relógio. Cada meia hora. Bom, cada meia hora, toca no relógio de novo. Toca no relógio, entendeu? Então, a cada meia hora, você se dá um beliscãozinho. Isso vai condicionar, isso o dia inteiro. Por dias e dias. Isso vai condicionando sua mente. Então, isso é uma técnica. Quando você estiver no meio do sonho, você tenta olhar para o relógio. Né? Você não sabe se é sonho ou verdade. Como você condiciona a mente a cada meia hora olhar para o relógio, quando você estiver sonhando, né, inconscientemente, no sonho, você vai olhar para o relógio. Vai olhar para o relógio, você vai, né, ou vai dar um beliscãozinho, você não vai sentir nada e fala, opa, estou sonhando, só estou sonhando. E aí você tenta controlar o sonho. Essa é a teoria do sonhos lúcidos. É uma das técnicas, né, que o pessoal criou. A live está ótima, mas estou com delay. Gente, tá ruim o som? Me fala, hein, gente. Terrível, hein, gente. Mas estou com delay. Bom, Lucimara Santana, gostei muito, quero adquirir os livros, já ouvi a respeito dele, mas nunca li nada que ele escreveu. E a Lucimara, ela é uma entusiasta aí do poder da mente, né? Foi lá, ela leu vários livros, inclusive mandou alguns PDFs. Põe o nome da autora, eu esqueci, que seria que teria escrito Alegria e Triunfo. A Lucimara, eu ainda vou entrevistar ela aqui, gente, porque ela fez umas pesquisas interessantes, né, Lucimara? Bom, e o Príncipe Morto é muito bom. Quem for lá na... Isso, Florence Scovel Sheen. A Lucimara que me mostrou. Inclusive, eu conheci ela por causa disso. Eu fiz uma live sobre o Lourenço Prado e o livro Alegria e Triunfo, e a Lucimara me procurou falando sobre a Florence Scovel Sheen, que teria escrito o livro Alegria um livro Jogo da Vida, e aqui no Brasil colocaram o nome como Alegria e Triunfo e falaram que era do Lourenço Prado. Não dá para saber se isso é real ou não. Não dá para saber se o livro é realmente dela, se o Lourenço Prado... O Lourenço Prado, ele era um tradutor. Eu acredito que ele traduziu esse livro, e quando morreu, as pessoas pegaram esse livro e pensaram que era dele e lançaram, e deve ser uma confusão danada, né? A Florence Scovel Sheen e o Lourenço Prado. É um tema para outra live. Deixa eu ver aqui mais. Marcelo Moraes, mudar o final dos pesadelos é legal. Isso. Então, Marcela, mas se a pessoa tem muito pesadelo, tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver o ambiente onde ela está. Tem que ver o que ela pensa durante o dia. Às vezes o ambiente pode estar com muitas formas, pensamentos ruins. E então, quando você dorme, porque aquilo lá que eu falei, se você pensa bobagem durante o dia, ou você está num ambiente onde tenha muitas formas de pensamentos ruins, então, por exemplo, você trabalha num hospital, né? Apesar que o hospital tem muito auxiliar invisível bom, né? É muito bom o hospital, mas digamos que você está trabalha num presídio, trabalha em algum outro lugar de sofrimento, ou vê muito filme de terror, que nem eu, né? Eu assisto muitos filmes de terror, você acaba influenciando o seu subconsciente, acaba vibrando isso, e quando você dorme, você vai para algum lugar ruim e acaba tendo pesadelos. Né? Isso se você não estiver no seu inferno astral também.
que quando você tem... Vamos falar um pouco mais de astrologia para vocês que gostam aí. Amanhã tem live de astrologia, hein, gente? Lá no Facebook. Quando a gente fala poder da mente, a gente está falando do corpo astral. Então, e o corpo astral, nós estamos falando do quê? De astrologia também. Quando tem um inferno astral, 52 dias antes do aniversário, você baixa a sua vibração, possivelmente você tem maus pensamentos e possivelmente você tem pesadelos. Mas os pesadelos podem ser pensamentos negativos de outras pessoas que chegam em você, locais que você frequenta que pode estar te influenciando a ter pesadelos, filmes, literaturas ou mesmo seus próprios pensamentos. Aí você diminui os pesadelos. Eu sei que quando eu era criança, até os 12 anos, eu morei na Penha, eu morei numa casa, inclusive eu estou indo para o final da live, viu, gente? Mas só para falar o final da casa onde eu morava. Eu morei numa casa onde lá morreram, assim, eu praticamente nasci naquela casa, na Penha, no bairro da Penha. Era uma casa onde muitos familiares meus, né, ali, a minha mãe nasceu naquela casa, eu nasci naquela casa, praticamente. Muitas pessoas morreram naquela casa, muitos familiares morreram naquela casa. Era uma casa, assim, de muitos anos, então eu ouvia barulhos naquela casa, era realmente assombrada. Então, o que acontece? Eu tinha muitos pesadelos, muitos, muitos. Quando nós mudamos de lá, eu vim morar em Guarulhos, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade, eu parei de ter pesadelos. Eu atribuo os pesadelos à casa ou às formas de pensamento que estavam naquela casa, que era uma casa muito antiga, né, que muitas pessoas moraram aqui. Eu tive muito pesadelo naquele lugar. Graças a Deus eu não tenho mais, faz muitos anos que eu não tenho pesadelo, anos e anos e anos. Pense em coisas boas e os pensamentos acabam. Tá bem, gente? O ideal é orar antes de dormir, ler um salmo, né? Pega a Bíblia, lê um salmo antes de dormir, faz algumas orações, reza para o anjo da guarda. Inclusive, eu vou começar a falar sobre o anjo da guarda em breve. Tem um livro maravilhoso, gente. Vou pegar dois só, vai. Cruz de Caravaca, tem que ser esse aqui, ó, da editora Pensamento. Tem várias orações maravilhosas. E é um livro, ó, pode ver que tá fininho, né? Ele foi reeditado, essa nova versão da editora Cruz Caravaca, da editora Pensamento. Livro maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Só tem orações. Só orações. Ah, não tem livro Caravaca? Pega a Bíblia. Leia os Salmos. Comece a ler os Salmos antes de dormir. Descobre qual é o Salmo do seu anjo da guarda. Descobre qual é o seu anjo da guarda, o Salmo. Leia esse Salmo toda noite. Reze para o seu anjo da guarda. Pede para o seu mentor, para o seu, sei lá, para o anjo da guarda, para mentores, para os espíritos, para as organizações, para as egrégoras, para as sociedades que você faz parte. Se você é católico, pede para os espíritos da Igreja Católica. Se você é espírita, para os espíritos do espiritismo lá. Pede, se você é de qualquer religião, pede para as entidades desses locais, pede para iluminar a sua mente, para você ter bons sonhos, ter bons pensamentos, tudo isso antes de dormir. A melhor coisa é fazer isso antes, para não ter pesadelos. Tá bom, Marcela? Bom, 1 hora e 3 minutos de live, eu vou encerrar essa live. Vou falar uma última coisinha antes de acabar, hein, gente? Essas lives vão sair, as primeirinhas lá, eu vou tirar do ar, né, as primeiras, assim que fizer um mês, eu vou tirar do ar para picar ela, e aí eu vou editar vídeos de 5 minutinhos, porque você pode ver que eu vou mudando de assunto. Tem um pessoal que está reclamando, fala, não, Maurício viaja, meu tema é tal coisa, ele começa a falar de outra coisa, depois ele fala de outra coisa, porque depois, aqui é um bate-papo, é realmente para falar um monte de assuntos diferentes mesmo, né? Se quer um vídeo focado, você tem que pegar um vídeo editado, não uma conversa, né? Então, em muitas coisas eu estou tirando de cabeça, tem esse outro problema ainda. Tenho aqui uma pauta, mas muitas coisas vêm na minha cabeça, aí depois eu vou o quê? Eu vou editar videozinhos de 5 minutos, videozinho, aí você pega, vem aqui, pum, já vai direto lá naquele vídeo. Mas não é a live inteira, então, quer dizer, se você quer ver a live inteira, vai lá e vê as lives anteriores. Fernando, tudo está ligado.
Isso, tudo está interligado, exatamente, Fernando. Galera, eu vou encerrar a live. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Não esqueçam, amanhã vai ter uma live no Facebook. No Facebook vai ter uma live, eu vou falar sobre ciclos de astrologia, que é o meu forte é isso, astrologia, tarô, né, essa linha aí. Então amanhã estaremos falando sobre ciclos de astrologia. Em breve eu vou falar sobre anjos também. Bom, vamos encerrar. Gente, desejo a todos vocês muita saúde, amor e prosperidade. Que tenham uma ótima semana e até a próxima, gente. Tô encerrando, hein, ó. Acabou a live, gente. Uma boa noite.